compreender a relação da intensidade do campo gravitacional e a massa do planeta e identificar informações sobre astronomia e ciência espacial em diferentes mídias. O objetivo da aula é analisar, comparar e calcular a ação do campo gravitacional no movimento vertical. E aí nós tivemos o seguinte, a interrupção, só para ter uma ideia, porque eu vou fechar aqui que eu vou preferir fazer no Word, tá? A sequência, porque olha, na hora que a gente iniciou aqui caiu a energia elétrica aquele dia, tá? Então a gente mostrou para vocês as habilidades, deixa eu já até fechar aqui, tá? Então a ideia agora com vocês é o seguinte, vou mostrar aqui a apostila de vocês, tá? Para vocês ficarem cientes, tá? Então, a gente viu os elementos que compõem o universo, contanto que teve a live semana passada. Nós tivemos a distância aqui dos planetas, diâmetro, período orbital de cada planeta em relação ao Sol. Nós tivemos a razão do ano-luz, contanto que teve uma pergunta na atividade sobre ano-luz. Tem a interação gravitacional, onde nós estamos agora, né? Mas o comecinho ainda teve a razão da força-peso, com as diferentes ações gravitacionais. Pode ver que o exercício que foi realizado é parecido com esse que está aqui na apostila. A única coisa que a massa, eu coloquei a massa de cada um, em vez de ser uma massa fixa. Então, assim, teríamos valores diferentes. E aí nós já realizamos o campo gravitacional. Então a gente já fez essa primeira parte, ó, tá? E ficou aqui, ó. Hoje o objetivo é fazer essa atividade 3, tá? Os exercícios. A atividade 4, vocês vão ver por que aqui, ó, eu vou usar o Word por causa da raiz, principalmente, tá? E vai ficar só a 6 para a semana que vem, que é puramente lançamento horizontal e oblíquo. Então, quer dizer, vai dar certinho para a gente finalizar até semana que vem a apostila toda, tá? Então, para vocês terem ciência, tá, de como nós estamos. Agora vamos lá, o Word. Então, primeira coisa, eu queria recapitular com vocês a respeito de raízes, tá? Então, 1 ao quadrado é 1, ou raiz de 1 é 1. 2 ao quadrado é 4, raiz de 4 é 2. E assim por diante, ó, 3 ao quadrado 9, 4 ao quadrado 16, 5 ao quadrado 25, tá? E assim vai embora até o 15 aqui. E bem como as respectivas raízes, tipo, raiz de 49 é 7, raiz de 64 é 8, raiz de 81 é 9, raiz de 100 é 10, tá? Por que eu estou recapitulando? Que eu mostrei agora há pouquinho para vocês, vai ter algumas condições com raiz, tá? E eu vou ver se eu consigo fazer que vocês pensem um pouquinho a respeito das continhas, tá? Porque às vezes nós podemos manusear com a numeração, tá? Que fique mais fácil se a gente pensar para conseguir resolver. Aí vocês vão falar assim, muitas vezes vai estar assim, ah, mas, nossa, como é que você consegue enxergar? Treinando, tá? Então, muitas vezes vocês vão ter aí a condição do treino puramente, tá? Aí não vai sair de uma hora para outra. Então, olha, é o mesmo texto. Fala do Galileu, que nasceu em Pisa em 15 de fevereiro de 1564. Foi na famosa torre que, em 1589, com 25 anos, ele realizou uma das experiências mais famosas da história. Deixou cair bolas de tamanhos e pesos diferentes para provar que os corpos mais pesados não caem mais depressa como os mais leves. Eu mostrei o vídeo para vocês lá na câmara de vácuo, onde tinha as penas e a bola de boliche, tá? Que na hora que você tira a resistência do ar, elas caem com o mesmo tempo, tá? Uma das equações para você obter o tempo de queda, tá? Tá aqui no cantinho, ó. Mas eu particularmente prefiro essa aqui, ó. Vou até aumentar o tamanho dela. Tá?
variação de altura ou altura em relação ao tempo. Então, uma outra coisa que eu vou comentar com vocês é que é uma função de segundo grau. Tá? Então, conforme vai passando o tempo, a altura vai aumentando muito mais rápido do que o tempo, tá? Então, quando você solta um objeto de uma altura muito grande, o primeiro segundo anda pouquinho, o segundo já anda muito mais, o terceiro mais ainda e assim por diante, até chegar na razão de queda. E aí nós temos, vou até aumentar aqui o que nós vamos precisar, por enquanto, então, a altura em metros, gravidade em metros por segundo ao quadrado e tempo em segundos. E aí eu coloquei as páginas aqui, ó. Então, qualquer coisa, depois se vocês quiserem passar para a apostila, estão nessas páginas, tá? 28 e 29 uma parte daquela e 29, se eu não me engano, essa aqui, ó. Tá? Que a gente vai efetuar na sequência depois aí com vocês. Tá? Então, vamos lá, é o seguinte. Dê um prédio de 25 andares com 80 metros de altura. Opa, quem que eu tenho? O que é os 80 metros? A altura. Então, quer dizer que nós vamos ter a variação de altura tirando os dados, igual a 80 metros. Quanto tempo ele gasta para atingir o solo? Então, tempo, um ponto de interrogação. E se fosse na Lua, quanto tempo de queda? Aqui, não é comum os exercícios não ter os valores gravitacionais, que nem aqui, com relação esses 10, que na realidade é 9,8, ele simboliza que está na Terra. A gravidade na Lua, não precisa decorar, tá? É 1,66 aproximadamente, tá? Eu vou deixar 1,6 porque a ideia aqui mais é manuseio com os cálculos mesmo. Então vamos lá, eu cheguei a fazer esse na outra vez, mas beleza, só para lembrar. Então, na Terra, tá? Então vamos aí na Terra, como é que vai ficar? Então veio aqui a altura em relação ao tempo, passo a cópia, passo para baixo, tá? Quanto que é a variação de altura? 80. Quanto que é a gravidade na Terra? 10. O tempo, vou colocar aqui um tamanho 16, tá bom. Tempo ao quadrado dividido por 2. Bom, aí nós vamos ter o seguinte. Uma das possibilidades seria cortar um zero desse lado com um zero desse lado, por exemplo. Tá? Lembrando que sempre o corte em relação às igualdades precisa ser na mesma proporção, não pode ser em proporções diferentes. Então, eu posso simplificar um zero cada lado. E aí, nós vamos ter o seguinte, t ao quadrado, t ao quadrado, não precisa ser, vai ser igual a 2 vezes 8, porque esse 2 vai passar para lá multiplicando em x. Bom, aí é que vai entrar agora que eu comentei com vocês, né? Se um lado está ao quadrado, do outro vai tirar a raiz. Então agora eu vou ter a necessidade aqui de inserir uma equaçãozinha. Deixa eu puxar aqui. Deixa eu só ver se eu... Puxando para a esquerda.
T. Opa. Esqueci aqui de colocar a raiz. Então, T igual a 2 vezes 8. 2 vezes 8 vai ser 16. Aí, quanto que é a raiz de 16? 4. 4. Beleza? Então, quer dizer, eu preciso entender um pouquinho aqui de tirar a raiz, por isso que eu coloquei as raízes aqui, ó. Então, a raiz de 16 é 4, ó. Então, tá aqui. Tá? Só para lembrar. Agora, se pensar em termos de lua, o que vai mudar? O que muda estando na lua? Se eu for lá soltar um objeto a 80 metros de altura, o que vai mudar? O que vocês têm em mente? Vou colocar já um pouco mais de espaço. Pessoal, opa, vamos aqui no bate-papo ver. Não, é só a presença. Vocês não têm a ideia? Pessoal, o que vai mudar é o valor gravitacional, que em vez de 10 vai ser 1,6. Então, o que atrai voltado para baixo vai ser menor. Se ele vai ser menor, ele vai demorar mais tempo para chegar no solo. Então, a condição aqui vai ser praticamente a mesma. Tá? Então, se eu pegar aqui Lua, tá? Vamos copiar aqui em cima. Então, copiar, colar. A altura vai ser 80 do mesmo jeito. A única coisa que vai alterar é a ação gravitacional, que em vez de ser 10, vai ser 1,6. Agora é aquela, né? Nossa, conta com vírgula, tá? E agora com o que eu vou fazer, né? Porque sempre a gente sabe que as pessoas acabam tendo um pouco de dificuldade. Deixa eu reduzir aqui para sobrar um pouco mais de espaço aqui embaixo. Nossa, e agora o que eu vou fazer? Conta com vírgula. Primeira coisa, vamos multiplicar em x. Então, 1,6 t elevado ao quadrado igual a 2 vezes 80, que vai ser 160. Agora é que vem aquela, o que eu tenho que fazer? Tá? Primeiro, 1,6 está multiplicando o computador pensa por mim, daí ele coloca letra maiúscula. T ao quadrado igual, deixa eu ver aqui se não é alguma dúvida. Não. Bom, primeira coisa, 160 dividido por 1,6. E agora? Alguma divisão com vírgula? Ah, você está de brincadeira, né? Como é que você vai fazer aí? Multiplicação? Aliás, divisão e ainda com vírgula? O que acontece é o seguinte, olha, se você pegar aqui e pensar se a vírgula tivesse aqui, não é o mesmo 1,6? Tá? Então, muitas vezes é legal você prestar atenção, porque daí, ó, a vírgula daqui para passar para cá e ir para cá são duas casas, não são? Tá, duas casas. Se eu pegar e passar duas casas ali, tá? Ou também podemos pensar assim, ó, tá? E muitas vezes as pessoas cobram. Esse 1,6 para virar 160 não tem que passar duas casas? Tá? Para ele passar duas casas, o 160 também vai ter que passar duas casas. Ou até melhor, acho que até falando casas a mais aqui, ó. Se eu passar uma casa só, fica 16.
Então, eu tenho a vírgula aqui, ó, vírgula 0, eu passo uma casa também, ficando 1.600. Tecnicamente, você vai ter 1.600 dividido por 16, que é 100. Então, eu vou lá de novo agora, ó. Busco a equação. Vamos pôr ele lá no comecinho. T de tempo vai ser igual a raiz T igual a raiz da divisão, que é 100. Aí, raiz de 100 vai ser quanto? Aí, vou lá de novo. Tá, ó. Raiz de 100, 10 segundos. Tá? Então, como eu havia dito para vocês, como estamos na Lua, o campo gravitacional é menor, o tempo que ele vai ficar, então ele vai vir mais lento para baixo. Então, quer dizer, nós vamos ter a descida desse corpo também, tá? Só que um tempo maior. Tá? Deixa eu padronizar aqui um tamanho, é 10, né? Que a gente colocou, tá? Deixa eu ver aqui se galera. Pessoal, não tem jeito, tá? Porque é aquela que foi colocada na apostila, então eu estou pegando aqui tecnicamente ele. Olha só, tá? Então, primeiro exercício já era. Vou até fazer o seguinte, trocar a cor dele aqui, tá? Vermelho para ficar a resposta. Olha só, tá? Quem montou a apostila acabou colocando aqui um vidro de perfume caiu de um balcão a 1,25 metros de altura. É muito difícil isso acontecer? Não. Uma mesa, normalmente, tem um pouco menos de 1 metro. Mas, às vezes, você vai ter num balcão aí, em qualquer local, ele é um pouquinho maior. Um pouquinho mais alto, né? No caso, não maior, mais alto. E significando, então, que não é uma situação impossível de acontecer. De alguma coisa cair desse balcão, tá? E aí ele faz o mesmo processo, ele pede na Terra qual seria o tempo de queda. A gravidade na Terra nós sabemos que é 10, tá? O que mudou agora do exercício anterior para cá? A altura. Então, na hora que eu pego aqui, ó, vou até pegar daqui, passar para cá, tá? Sabendo que o ΔH, espera aí que eu já vou aumentar um pouquinho o tamanho, o ΔH é 1,25 metros. Aí vocês vão virar, Galco, pô, conta com vírgula, meu Jesus, né? Pessoal, a gente não pode, lógico que a gente sabe que é dificultoso, muitas vezes para a cabeça de alguns de vocês, mas a gente precisa aprender, tá? Então vamos lá. Quanto que é a altura? 1,25. Quanto que é a gravidade na Terra? 10. 10p ao quadrado dividido por 2. Multiplico em x. Quanto que é 2 vezes 1,25? Pessoal, faz a conta sem a vírgula. Depois você volta a quantidade de casas. Tá? Uma das ideias, o legal é normalmente você escrever, tá? 10p ao quadrado igual 2 vezes, pensa em 125. 2 vezes 5, 10. Então, vou digitando aqui ao contrário. 10 vai 1. 2 vezes 2, 4 e 1, 5. E 2 vezes 1, 2. Aí você fala, nossa, 250? Não, aí eu tenho que pagar aqui, ó, 1, 2 casas depois da vírgula. Então,
2,5. Agora que eu quero ver. O 10 tem que passar dividindo. Tá? Agora que eu quero ver. Porque vai acontecer um caso 2,5 dividido por 10. E aí, na próxima linha, a gente já vê que vai ter uma raiz, não vai? Tá? Se eu efetuar a divisão, fica mais difícil para tirar da raiz. Agora aqui, tentem prestar bastante atenção, tá? Bastante. Tenta, por favor. Se eu pegar aqui, o 10 é 10,0, não é? Eu posso tirar a vírgula do 2,5? Posso. Tá? Posso. Sem problema nenhum. Só que, lembre-se, eu tenho que fazer a mesma coisa com 10. Então, vai ficar 25 dividido por 100. Antes de eu dividir, eu vou bater o olho aqui em cima. 25 tem raiz? Tem, é 5. 100 tem raiz, que é 10? Sim. Então, não é interessante efetuar a divisão aqui. O interessante é você vir aqui colocar. Vou colocar a equaçãozinha. Opa. T igual a raiz de 25 dividido por 100. Como os dois têm raízes, fica legal você fazer o seguinte. Quanto que é a raiz de 25? 5. Quanto que é a raiz de 100? 10. E aí o tempo igual a meio segundo. Então quer dizer que se você estiver no balcão a 1,25 metros de altura e esse objeto cair, em meio segundo ele chega no solo. Ah, Glauco, se for 1 metro, um pouquinho menos. Se for uma altura um pouquinho maior, um pouquinho mais. Tá? O legal é quando vocês fizeram, não sei se deu tempo de chegar no começo do ano, um PC que era tempo de reação. Você soltava uma régua, né? Soltava uma régua e você segurava com a outra mão. Tá? Bom, agora, e se fosse num local com 2,5? Vamos ver agora. Gravidade menor, o que vai acontecer com o tempo? Vai ser o quê? Maior. Então, quer dizer que aqui eu tenho na Terra e ali embaixo em algum outro planeta aí que ele não mencionou o nome. Então, eu vou colocar um planeta, sei lá, X. Um planeta aí que... Qual que vai ser a mudança? A gravidade. Então, quer dizer que se eu pensar que aqui, ó, vou até copiar as duas primeiras linhas, e a única coisa que eu vou alterar é o valor gravitacional, que vai ser 2,5. Tá? 2,5 porque ele menciona aqui, ó. Tá? Vou colocar um pouquinho maior por enquanto. 2,5. Agora, até de certa forma, multiplique em x. Dois e meio t ao quadrado igual 2 vezes 1,25, a gente fez aqui em cima, 2,5 também. Só que agora 2,5 dividido por 2,5 dá 1. Então, se eu inserir aqui uma equação, vou trazer ela para a esquerda. Tá? P vai ser igual a raiz de 1. Opa, pagou a raiz. Tá? Raiz de 1. Então, tempo vai ser igual a 1 segundo de queda. O que dá para perceber isso? Tá?
lembrar que a gravidade com o tempo é uma condição inversamente proporcional, tá? Campos gravitacionais menores, tá? O tempo vai ser maior. Eu vou até colocar uma linha mais, ó. Gravidade sendo 10, vou trocar a cor aqui, eu vou ter o tempo de meio segundo. Gravidade de 2,5, eu vou ter o tempo de 1 segundo. Então, são inversamente proporcionais. Tá? Agora, velocidade. Vocês vão ter ainda uma dessa no Enem ou num vestibular qualquer. Tudo que eu abandonar. Ó, abandonei. Qual que é a velocidade que chegou na minha mão? Raiz de 2GH. Então, qualquer coisa em queda livre que você abandonou, a velocidade ao tocar o ponto mais baixo é raiz de 2GH. Tá? Todas as vezes. Por isso que eu até coloquei a raiz lá em cima. Bom, esse ler as questões é essa questão aqui de cima. Ao pousar em Vênus, um tripulante da nave espacial Big deixou cair sua arma desintegradora de sua cintura, sabendo que do chão até a cintura tem 5 metros. Quanto tempo demorou para chegar no solo? Pessoal, aqui é uma questão, deixa eu até trazer para cima, ó, fazer ao contrário. Tá? E aqui... pera um pouquinho. Tá? Isso aqui é para cá para baixo mesmo. Aqui é a questão 3 ali do tempo, ó. Tá? Tempo, mas ele não fala ação gravitacional. Eu teria que ir lá achar a gravidade de Vênus, tá? Para obter. Bom, a gravidade de Vênus tem lá é por volta de 9, tá? Então o processo aqui vai ficar o mesmo, ó, do anterior, tá? Então vamos lá, rapidão. 4. A altura aqui vai ser 5 metros. A gravidade em Vênus é 9, P ao quadrado, dividido por 2. Multiplique em x, então 9p ao quadrado igual a 2 vezes 5, que é 10. Tá? E aí, a pessoa da apostila aqui acabou. P ao quadrado igual a 10 dividido por 9, que depois vai dar próximo de uma raiz de 1. Tá? Então, eu vou colocar aqui aproximadamente 1,1 segundo. Tá? Eu quero pelo menos fazer um aqui da velocidade, tá? Que é o que mais aparece também. Então, deixa eu jogar aqui bem lá para baixo. Então, nesse caso aqui, ó, um corpo abandonado de 45 metros de altura. Então, ΔH igual a 45 metros. Qual que é a velocidade com que ele vai chegar no solo? Tá? Então, vamos lá. Vamos inserir uma equação, rapidão. Joga sempre para a direita. V igual a raiz de 2G, que é 10 vezes 45 da altura. Quanto que é 2 vezes 10 vezes 45? 2 vezes 45 dá 90, vezes 10, 900. Então, V igual a raiz de 900. Então, V vai ser igual a 30 metros por segundo. Tá?
se eu não me engano aqui, não chega até a raiz de 30, tá? Outros dois bons para vocês lembrarem, que raiz de 400 é 20 e raiz de 900 é 30, tá? Aí ele fala, e se fosse na Lua, qual vai ser a diferença? Tá? Vou até copiar aqui, ó, e colar. Terra e Lua. A diferença aqui, que agora em vez de 10 vai ser 1,6. De novo, ó, 2 vezes 45 dá 90. 90 vezes 1,6. Ó, 2 vezes 45 dá 90. Tá? Agora aqui que eu quero ver. O que daria para fazer? Nossa, mas vou multiplicar com vírgula? Pessoal, eu até sei, dá para multiplicar? Dá. Cai numa raiz de 144, tá? Podia chegar para vocês e fazer dessa forma, tá? Só que, e se eu pegar aqui, eu poderia escrever 9 e 16? Posso, sem problema nenhum. Eu peguei uma casa aqui do 90 e passei para 1,6. Só que, olha, a raiz de 9 é 3. E raiz de 16 é 4. 3 vezes 4, 12 metros por segundo. Com certeza isso ficaria muito melhor, tá? Para mostrar para vocês em sala de aula, porque a gente faz em muito mais casos, tá? E fica mais interessante de mostrar. Pessoal, na semana que vem a gente vai fazer um pouquinho aqui, ó, vai finalizar, tá? E depois a gente